Olá, vamos para mais um devocional. Hoje, para o dia 37. Com muita alegria, com muita honra, eu estou aqui para compartilhar mais um dia de aprendizado. Se você ainda não me segue, clica aqui, se inscreve no meu canal. Se você ainda não colocou as notificações, então coloca as notificações, porque quando o meu vídeo for para o ar, você vai receber e logo poderá estar aqui comigo compartilhando. E hoje o autor traz o seguinte tema para nossa reflexão: partilhando sua mensagem de vida. E aí ele traz dois versículos muito importantes. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5,10. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. O que nós fazemos quando nós carregamos, quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, onde quer que a gente vá, a nossa vida fala por si só. O nosso exemplo e as nossas escolhas falam por si só. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar, uma missão, um propósito. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes: seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, e as boas novas, que é a mensagem da salvação. Então, a mensagem que cada um de nós carrega está dividida nessas 4 partes. E às vezes você pode até pensar: eu não tenho nada para compartilhar. Eu sou uma pessoa que não entende muito da palavra, ou não conhece os versículos de cor. Lembre-se, Deus capacita você. E só você tem a mensagem única e exclusiva que Deus lhe deu quando você nasceu. Essa missão é sua, essa mensagem é sua. As pessoas que você atinge não são as mesmas pessoas que eu atinjo, porque a sua voz chega em lugares que a minha não chega. Então, abra a sua boca, evangelize, tenha a sua vida como exemplo de Deus, de evangelização, de profecia, de coisas de Deus, princípios, valores, do bem, do que é certo. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. Agora o autor discorre sobre cada tema. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus. Fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Simplesmente contar o que viveu, o que sentiu, ou o que vive, o que sente, como foi, porque a sua história conecta com a história de outra pessoa. A sua história faz com que alguém, ou faz com que faça sentido para alguém. Por isso é importante falar, por isso é importante se posicionar. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único.
Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. Olha que interessante essa analogia. É mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar os princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. Quando você está em algum lugar que alguém começa a contar histórias, você se conecta. Você se sente parte da história, principalmente quando faz sentido para você. Então, contar a sua história vai fazer sentido para alguém. Você só precisa ser você. Você só precisa entender e acreditar no seu potencial. Só isso. E depois o autor continua. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. E aí ele dá aqui as dicas, né? Se você não sabe como você deve contar a sua história, o seu testemunho, primeiro você conta como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Como percebi que precisava de Jesus. Como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus faz na minha vida. Porque quem conheceu, quem sentiu, quem teve um encontro pessoal com Ele, nunca mais vai ser o mesmo. E nunca mais vai esquecer e nem vai querer se afastar dele. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus auxiliou. Faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Depois, o outro ponto. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina, a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos de vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me as lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Porque muitas vezes nós nos desviamos por falta de confiança, por falta de obediência, por falta de descansar no Senhor, por falta de acreditar na sua providência. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. E a Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. O aprendizado, a sabedoria vale muito mais do que uma joia, porque a joia você pode perder, alguém pode levar, mas a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu ensinamento, isso é seu, é só seu. E só você tem esse jeito de ensinar, mais ninguém. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o meu fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza, a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença?
O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Responda essas perguntas que você vai, logo logo, entender o que você precisa compartilhar, o que mais é latente no seu coração, que você precisa compartilhar para tocar a vida de alguém. Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado, e eu ouso dizer que é apaixonante. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. Você tem uma causa? Você tem esse ardor dentro do seu coração? É quase sempre um problema que foi sentido na pele, uma violência, um vício, a esterilidade, uma depressão, uma doença ou outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientação para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho e implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens, mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Se você pedir a Deus, seu coração vai arder e você vai sentir essa paixão por Cristo, por Jesus Cristo, assim como Ele é apaixonado por nós. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra ele. Essa é a maravilhosa mensagem que ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisto: quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo, enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior, ou no dia anterior, né? O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Aqui é importante lembrar que Deus deixa muito claro que Ele ama o pecador e o pecador que se arrepende, mas Ele não ama o pecado, porque o pecado é de Deus, é de Satanás.
O pecado não é de Deus. O pecado vem daquele que é o pai da mentira, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Isso não é de Deus. Então, procure entender que você deve se levantar, como diz a palavra de Deus em Juízes, na história de Débora, quando eu, Débora, me levantei, toda uma terra, todo um povo foi salvo. E se você salvar a sua casa, que é o seu primeiro ministério, você já está agindo apaixonadamente por Jesus Cristo. Se você levantar, se você salvar o seu trabalho ou alguém do seu trabalho, você já está fazendo o que Jesus Cristo quer que você faça. Evangelize, posicione-se, leve as boas novas de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. E a Bíblia diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Não tenha medo. Não tenha medo de falar sobre sua fé. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de ser exemplo a ser seguido. Não tenha medo. Faça o que precisa ser feito segundo a palavra de Deus. Faça que o Espírito Santo dá a você a direção, porque só Ele conhece o seu coração e o seu propósito e a sua missão. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Como é que você está disposto a resgatar as pessoas que estão no caminho do inferno? Como é que você está disposto a saquear o inferno e fazer Satanás pular miudinho? Como é que você vai fazer isso? Você já parou para pensar? Convide-as para ir à igreja ou para participar do seu grupo de oração. Conte sua história. Presenteie-as com este livro, este devocional. Envie este vídeo para elas. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente, até que sejam salvas. Seu campo missionário está a seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com Ele. Evangelizar quem já acredita, quem já é seguidor, é muito tranquilo. Mas a nossa missão é trazer aqueles que não seguem, que não acreditam, que estão desesperançados. Esta é a nossa missão. Então, faça agora um propósito. Quem você vai resgatar hoje? Quem você vai evangelizar hoje? Coloque o nome dessa pessoa e já comece. Comece em oração, comece em convidar para um café, comece em mandar um dos dias do devocional que nós temos aqui. Hoje já estamos no 37º dia. Envie, toque o coração, toque a mensagem, pegue na mensagem, leve para alguém, compartilhe com alguém, mas faça aquilo que Deus ordena que você faça. E só você tem este alcance. E o autor então vai terminando. O tema para a reflexão de hoje é: Deus quer dizer algo ao mundo por seu intermédio. O versículo para memorizar: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito, sempre respeitando a religião do outro e se posicionando espiritualmente, mas respeitando também o tempo do outro, só que se posicionando, dando exemplo. Pergunta para meditar: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Com quem você vai compartilhar a sua história de vida, o seu relacionamento com Deus? Quem será a pessoa que você vai evangelizar? Tome essa decisão agora, neste momento, coloque o nome dela no seu caderninho e comece a fazer a sua parte, aquilo que Deus quer que você faça. E com esta reflexão, nós ficamos por aqui e eu vejo você amanhã. Um grande abraço.